A paz do Senhor Jesus a todos vocês, seguindo aí a série de vídeos da minha caminhada com Cristo e hoje o último vídeo aí que é firmada em Cristo, identidade restaurada. E depois de todo esse processo eu entendi ali qual era o propósito do Senhor, conheci o Senhor e a partir ali do alistamento eu comecei a caminhar com Cristo da forma correta, buscando, tendo sede dele, e ali ele foi se apresentando a mim dia após dia. E, gente, hoje eu vou basear a palavra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. E aí depois vocês vão começar a entender um pouquinho mais o porquê que eu baseei nesta palavra, tá? Que diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E por que desta palavra, tá? O Senhor me deu esta palavra lá quando eu comecei este processo, que lembra, eu fui ferida, não queria contato com pessoas, e ali eu me arrependi para o Senhor, eu pedi perdão dos meus pecados, reconheci, né, o amor grandioso dele, retornei para ele, amei a Cristo novamente, porém o voltar para a igreja estava um processo muito difícil. Mas lembra que eu falei que o meu propósito, né, dentro da psicologia começou a surgir e que eu atendi ali dentro da psicologia, mas no secreto, por saber as verdades do coração das minhas pacientes, eu orava por elas. Então o Senhor disse para mim: esse é o segredo, nós precisamos confessar e orar para que seja quebrado no mundo espiritual essa vinculação com as trevas, né? Então é necessário, é importante confessar para o outro, para que o outro ore com você. E chegou o momento disso. Porém, antes de chegar neste momento de eu confessar, né, eu comecei a ter sede e fome de Deus, né? Me alistei e a partir do alistamento eu despertei uma chave, pedi perdão, clamei e ali essa chave foi despertada, assisti os cultos online e ok. E lembra que eu falei que o Senhor tinha me dado um sonho, né? Com aquela mão, um dos sonhos era a mão gigante que abria em Josué 1. Eu fui ler completamente Josué 1? Não, gente. Mas eu comecei, a partir do alistamento, eu fui ler, eu fui ter fome e sede. Mas não foi tão simples assim, tá, gente? Eu comecei com isso, mas ainda quis barganhar com o Senhor. Então eu falei, o Senhor falou, você vai estudar para o concurso público. Ok, comecei a estudar, então eu comecei a falar assim, a minha fala foi essa para o Senhor, tá? Tá bom, Senhor, então se as meninas iam para a escola de manhã, então esse era o período do meu estudar. E aí eu falei, bom, eu vou ler aí de 15 a 30 minutos a palavra de Deus, que eu fui começar a estudar, comecei por Josué, né? Eu vou estudar de 15 a 30 minutos a palavra e as outras 4 horas eu vou estudar para o concurso público, né? Na minha cabeça foi isso. Porém, gente, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler Josué, aquilo foi uma sede e uma fome tão grande, porque assim, a palavra começou a brilhar. Eu comecei a entender as estratégias de guerra de Josué. Eu fiz inclusive um estudo, eu fui anotando quantas guerras ele foi, qual foi a estratégia que ele deu. E quando eu me vi, e orar nesse período, e aí eu comecei a ser derramada e inundada pelo Espírito Santo, todos os dias ali. Gente, ali começou o trabalhar. Eu achava que eu ia estudar para o concurso. No final, quando eu vi, eu estava 4 horas derramadas na presença do Senhor. Eu começava a ler e ter fome e sede. Na hora que eu começava a oração, quando eu via, eu já estava ali ramelenta, ali no chão, né? Orando e tendo experiências com Deus ali grandiosas. Já estava 4 horas, então assim, ficava 4 horas na presença do Senhor e 15 minutos a 30 minutos estudando para o concurso. Mas era tão bom a presença de Deus que eu não queria sair. Então eu ia até o limite que o Senhor me levava. Então eu ficava muitas horas ali na presença do Senhor, lendo a Bíblia, orando e clamando. E ali o Senhor falava comigo, ia dando ali, né, as coisas para mim ali, para o meu coração. E eu vou trazer aqui uma data muito específica, tá? Que tá no meu testemunho, né? Que um dia eu vou gravar aqui pro YouTube, meu testemunho de como que eu passei no concurso público, tá? E aí eu escrevi essa data, porque o Senhor começou a falar, comece a falar do meu amor, comece a colocar isso lá no Instagram,
né, a falar um pouquinho, fazer devocionais, né, e assim eu comecei, e aí eu coloquei que o Senhor queria lives nesse período, assim, que era pra mim expor a palavra de Deus, falar do amor de Deus, e eu quis barganhar, porque eu falei, Senhor, eu ainda preciso da psicologia, não dá pra eu ficar falando do Senhor, porque as pessoas vão, né, me descredibilizar, né, digamos assim, enquanto profissional, eu não posso expor de forma tão clara assim, porque as pessoas julgam, gente. Nós vivemos num mundo maquiado, num mundo de ilusões, né, num mundo de marketing. As pessoas gostam de ser enganadas lá no fundo. Deus me perdoe, mas é uma grande verdade, sabe? As pessoas não querem a verdade, sabe? Se você vier aqui com a sua imagem quem você é, nem sempre você será aceito. Então a gente vive por trás de máscaras ali. E eu sei dessas máscaras sociais. Eu falei, Senhor, eu ainda preciso, né, da imagem enquanto psicóloga, porque é o meu sustento. Mas o Senhor falou, né, para mim começar a colocar lives. E olha a barganha que eu fiz, eu anotei até aqui na minha Bíblia, né, qual era o processo. Eu coloquei compromisso. Isso foi dia 3/6/2022. Eu coloquei compromisso. Vou fazer uma live com um testemunho no dia da minha posse. E eu só falei pra ele, eu só vou fazer no dia da posse. Tipo assim, o Senhor vai me dar. E nesse dia orando, quebrantado, o Senhor falou, e se eu não te der, você não vai fazer? Né? Eu não vou te dar. Ele disse, e você não vai fazer? E aí eu travei e, né, me quebrantei e falei, perdão, Senhor. Ainda que o Senhor, tudo bem, o Senhor não vai me dar, então, e mesmo que o Senhor não me der, eu continuo te amando. Eu não tô aqui por coisas, eu não tô aqui para ganhar coisas, né? Eu tô aqui pelo Senhor. E a partir dali, antes mesmo da minha posse, eu comecei, né, fiz um jejum ali, 12 lives, né, para 12 dias, comecei a postar antes mesmo, muito antes da minha posse. Minha posse veio em 2023 e eu nem esperava, gente, foi um processo assim que depois eu conto como que eu passei no concurso, eu vou fazer o vídeo, porque é totalmente improvável para provar que é o Senhor na minha vida. Mas aí eu coloquei isso, né, anotei inclusive na minha Bíblia, pedi perdão pro Senhor e comecei a entregar a minha vida pro Senhor ali. Falei, ó, né, vamos, Senhor, vamos, confio em Ti e siga. Mas aí, né, nesse processo fui conhecendo, lembra o livro também, né? Comecei todo esse processo de me quebrantar, ao invés de estudar 4 horas e ficar 30 minutos na presença do Senhor, ficar 4 horas na presença do Senhor, estudava 30 minutos, mas estava muito bom isso, mas muito bom, né? E lembra o livro que eu falei que eu não conseguia ler? Esse livro aqui foi um presente de Deus, só leia. E se tiver resistência para você ler, clame ao Senhor, sabe? Bota os seus joelhos e clame para que o Senhor te dê um entendimento, porque esse livro é maravilhoso, que é Os Perigos de uma Fé Superficial. E esse livro foi incrível, assim, é um livro que eu vou carregar para minha vida, porque ele foi no despertar. Aí li esse livro, ficava essas horas, né, nesse período meu devocional, e eu lembro essa oração de Tozer, inclusive a folhinha tá até solto, de tanto que eu ficava voltando, né, que é bem no início, essa oração de Tozer, eu fiz ela com muita sinceridade, e eu carrego ela como uma oração para mim, tá? E eu vou ler e compartilhar essa oração aqui com vocês, do que ele fala, e foi o que eu falei pro Senhor, né, eu já começou assim o livro, né? Já nesse nível, já e muito quebrantada. Que diz assim, eu sou teu servo para fazer a tua vontade, que é mais doce para mim do que a posição ou riquezas ou a fama, e a qual escolho acima de tudo da terra ou do céu. Embora tenha sido escolhido por ti e honrado com um chamado elevado e santo, jamais permitas que eu me esqueça de que não passo de um homem feito de pó e cinzas, alguém com todos os defeitos e todas as paixões naturais que atormentam a humanidade. Portanto, oro para que tu, meu Senhor, o Redentor, salve-me de mim mesmo e de todos os danos que eu possa causar enquanto tento ser uma bênção para os outros. Enche-me com o teu poder pelo Espírito Santo e avançarei na tua força para falar da tua justiça, tão somente dela. Assim, espalharei a mensagem do amor redentor, onde eu estiver enquanto durarem as minhas forças. E eu fiz essa oração com muita verdade ali, né? Com muito temor do Senhor, porque eu já estava nesse derramar. Comecei com Josué, mas aí eu fui lendo, li toda a Bíblia, né? Fui cada dia pegando mais amor, e esse livro aqui tem várias chaves, mas começou nessa oração. Senhor, livra-me de mim mesma,
né? Porque a minha humanidade atrapalha, sabe? Que eu venha falar da tua justiça. Porque ali eu comecei a falar, mas eu ao mesmo tempo olhava para mim e falava: Senhor, quem sou eu para falar do teu amor? Tem tantos pastores, pessoas que nunca se desviaram do caminho. O que vão falar? Mas eu falei: Senhor, que seja o Senhor e não eu, porque eu sou pó. Né? Mas é a tua força, é a tua justiça, sabe? Que eu não venha causar dano nenhum a ninguém, mas que eu venha ser bênção na vida dessas pessoas. E começou esse processo, né? Só que eu não conseguia ainda voltar para a igreja, né? Eu já estava muito na presença do Senhor, eu já estava falando no Instagram, né? Já estava nesse processo com o Senhor, mas para mim ainda era muito difícil voltar para a igreja. E aí o Senhor falou: filha, lá em Tiago, você precisa orar e confessar uns aos outros, você precisa dessa cura. E eu fui falando: Senhor, me ajuda, apresenta como. E aí o Senhor me apresentou, né, a vida da Karina Medeiros, que ela é mentora espiritual. E aí o Senhor me trouxe: lembra das tuas pacientes? Elas falavam para você, mesmo que elas não soubessem, né? Mas elas falavam e você orava e intercedia por elas e havia cura na vida delas, mesmo sem elas saberem, mas houve o confessar. E você orou pela vida delas, né? Você alinhou a oração ali. E ele falou: você precisa dessa cura. Então conheci a Karina Medeiros, fui fazer essa mentoria dela, né, de identidade ali, de restauração. Aí ela faz quebra de laços de alma, enfim, é todo um processo ali, né? E aí eu comecei, até anotei, né, porque os decretos de libertação, e foi sobre essa palavra que o Senhor deu. E em 19/9/2022 eu comecei, né, a mentoria com a Karina, e ali foi um processo muito libertador, sabe, de confessar todos os meus pecados, todas as minhas culpas, as minhas inseguranças, coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. E ali eu falei com ela e ela orou junto comigo, né? E por mais que, assim, psicólogo, jamais nenhum psicólogo ia orar por mim. E a palavra lá em Tiago diz, né? Exceto eu fui a psicóloga que nem meus pacientes sabiam que eu orava por eles, né? Mas assim, pode ser que tenha? Pode ser, mas é mais difícil, né? Porque não é o papel, eles curam a alma, né? E no meu caso, além da cura da alma, que eu já estava sendo curada, já tinha aquele processo, o que faltava, né? Por mais que eu falasse para todos os psicólogos do mundo as coisas, faltava que alguém orasse comigo, ligasse no mundo espiritual, alguém que fosse ali comigo e rompesse aquela barreira no mundo espiritual. E foi isso que aconteceu na minha mentoria com a Karina, né? Foi uma grande bênção na minha vida. Até hoje, né, quando eu preciso, é a Karina que eu vou, né, para esse confessar, para essa ajuda. Depois, quando eu entrei no concurso, teve uma batalha espiritual muito grande, então ela me ajudou, porque ela é uma mulher de batalha espiritual, né, dessa linha de libertação. Então, assim, fiz esse processo com ela, e nesse processo houve, né, a libertação. E aí eu fui para a igreja, retornei, foi uma bênção ter retornado, toda a minha família retornou à igreja. Ali foi um momento de paz, continuou a obra do Senhor na nossa vida, né? Voltei para o ciclo de oração das irmãs, como eu trabalhava por conta, então nas quintas-feiras eu conseguia ir para o ciclo de oração. E gente, como é maravilhoso, né? Orar em comunidade, orar em povo, sabe? São poucas igrejas, e essa era uma das coisas que eu falava para o Senhor. Eu quero uma igreja que seja bíblica e uma igreja que tenha oração, porque igreja sem oração não se sustenta, casa sem oração não se sustenta. E eu descobri isso com o Senhor, no meu secreto. Então, assim, eu não fui para procurar alguém para me servir, eu fui para trabalhar, para ir enquanto igreja, né? Para ir orar, para ir interceder. E era esse o propósito. Voltei, né? Nada de ministério, fui só conhecendo a igreja nesse momento, mas pelo menos retornei, ia nos cultos de oração, e foi bênção para mim, né? Nesta igreja, vivi muitas coisas, foi indo o processo, e assim eu me restaurei e me curei, né? E retornei à igreja. Hoje, tá? Eu vou falar para vocês o que aconteceu nesse processo todo. Já é um plano do Senhor. Eu estar onde eu estou, eu mudei de cidade, né? Me restaurei, foi uma bênção. A igreja que eu fui foi uma bênção. Eu creio que a cura completa do Senhor chegou,
né? E é importante que a gente tenha essa cura completa, que confessem uns aos outros, que vivem enquanto comunidade. O Senhor me mostrou a importância de ser igreja, tá? Não pense que você vai encontrar um templo perfeito, não vai, gente. O joio e o trigo vão estar misturados. Você tem que ter o teu olhar para o Senhor, porque só Ele liberta, só Ele cura. E a igreja perfeita é só no céu. É quando o Senhor levar os seus eleitos, que vai estar um na bola de neve, o outro na paz e vida, o outro vai estar, sei lá, na assembleia, cada um vai estar em um canto. E o Senhor vai reunir os santos lá no céu. Só lá vai ter perfeição. Aqui na terra sempre vai ter erro, mas é importante a gente estar em comunidade, porque é assim que a gente se cura, é assim que a gente se afia. E o Senhor tem que ser o nosso maior mestre. Nós não temos que ter os nossos olhos apenas nos homens. A gente tem que pedir discernimento de espírito para o Espírito Santo, porque é Ele quem conduz. E nós somos igreja, onde quer que a gente vá. No seu trabalho você continua sendo igreja, na sua casa você continua sendo igreja. Igreja é o estado de amar o povo de Deus, é o amor libertador, é o amor intercessor. Quando eu olho para uma pessoa que está em situação de rua, eu sou igreja para ela. Então eu tenho que ser o bom testemunho, eu tenho que orar pela vida dela, eu tenho que ter misericórdia pela vida dela. Isso é ser igreja, tá? Então, assim, eu acredito muito naquele início da igreja de Atos, quando a gente está numa mesa partilhando o pão, que a gente convida alguém para estar na nossa casa, nós estamos sendo igreja, tá? Então, para mim, a igreja é essa completude. Eu continuo sendo igreja, eu amo os meus irmãos, né? Eu amo ser igreja de Cristo, eu amo a igreja de Cristo, que são as pessoas, tá? Mas, assim, depois eu fiquei nessa igreja e eu acabei no meio do processo aí. O Senhor me ativou, né, como ele disse, tudo é um propósito. Lembra que eu já estava estudando para um concurso, depois eu vou fazer aqui o vídeo do meu testemunho do concurso público, que o Senhor já tinha falado lá atrás e falou que não me daria, se ele não me desse, tipo assim, você não vai fazer? Eu não vou te dar, você não vai fazer? E eu falei, eu vou fazer, Senhor, e eu fiz. E o Senhor me deu esse concurso, assim, que eu não estava mais esperando, mas foi num processo de um jejum de 40 dias que ele falou assim, você vai começar o jejum amanhã, de 40 dias, e eu vou te ativar no seu propósito, mas depois eu conto com mais detalhes. E aí eu me mudei de cidade, tá? Então, por mudar de cidade, não fiquei mais na minha outra igreja, que era uma igreja mais localizada, não tem na cidade que eu tô essa igreja. Então eu vim para essa cidade sem igreja. E hoje, gente, eu não estou frequentando um templo, eu não tenho uma igreja física, templo físico ao qual eu pertenço. Visitei algumas igrejas, porém não senti que aquele era o meu lugar. Continuo assistindo os cultos online do pastor Diego Menem, da Lírio. Tem sido o meu pastor, eu digo assim, a nível de palavra de Deus. Continuo com os cultos no meu lar, todas as quintas-feiras, eram as segundas, né? Mas como meu marido começou a trabalhar e o horário não bate de todo mundo e a folga dele, uma das folgas é na quinta, então a gente continua com o nosso culto no lar na quinta-feira, continuo assistindo o pastor Diego Menem, visitei algumas igrejas, visito, mas ainda não achei ainda a minha igreja. A cidade a qual eu estou tem uma resistência espiritual muito grande, em algumas áreas, assim que eu já percebi, mas o Senhor me enviou para cá, então tem um propósito aqui na minha vida e eu creio que encontrarei o meu povo, né, no tempo certo do Senhor, porque eu quero sim pertencer, eu preciso pertencer, isso faz parte do desejo do Senhor, né, estou conhecendo, mas é o que eu falo, eu quero uma igreja que seja bíblica, né, que não seja, o que eu vi muito aqui, a cidade onde eu tô é uma cidade muito, eu não sei explicar, gente, assim, é uma cidade muito maquiada, sabe, uma cidade de vaidades, parece uma cidade que não acessa as pessoas que mais precisam, sabe, não tem um coração de amor do Senhor, sabe, que eu tenho esse coração de amor que o Senhor me deu, o que é o amor dele, parece uma cidade muito elitista, sabe, assim, então as igrejas eu percebi muito show, sabe, muita vaidade, talvez, eu até orei e falei, Senhor, será que sou eu que estou olhando isso, né, então eu ainda estou conhecendo, né, estou conhecendo algumas, para alinhar horários e tudo, mas ainda ainda não encontrei o meu povo, né, mas estou à procura, mas é isso, gente, e
e me sinto firmada em Cristo. Estou curada enquanto igreja, estou pronta para congregar com os irmãos, eu não tenho problema nenhum com isso mais hoje. Mas por quê? Porque eu confessei os meus pecados, porque eu estava, mas assim, é uma questão do tempo. Eu sei que no tempo certo o Senhor me levará para o lugar certo. E na igreja que seja bíblica e numa igreja que tenha oração. Porque para mim é inegociável, gente, uma igreja que não ora, ela não se sustenta, porque assim, é na oração que o Senhor nos levanta, é na oração que o Senhor dá direção, é na oração que o Senhor fala, é na oração que o Senhor cura, é na oração que o Senhor liberta, e eu não tenho visto muito isso, né? Então é o que eu estou procurando, continuo orando, continuo jejuando, vivi muitos jejuns aí nesse período, muitas batalhas espirituais, e como eu não estava firmada na igreja, eu voltei com a Karina, sabe? Falei, Karina, tá acontecendo isso. A Karina tem sido uma referência para mim, sabe? É mulher de Deus, mulher de oração. Então quando aconteceu, eu não estava resguardada por uma liderança, né? Uma liderança pastoral mesmo. Eu acredito que a gente precisa sim honrar, porque quando a gente aprende a honrar, isso é um princípio da terra, né? Então a Karina tem sido para mim esse refúgio. Então teve um momento que aconteceu algo muito pesado no meu serviço, uma batalha espiritual na vida de uma pessoa que eu estava atendendo, coisas muito fortes, e ali eu tive resistências, né, espirituais nesse caso, e aí eu tive que ir atrás, porque você tem que ter alguém que ora com você, né, que te guarde também. E ela é pastora, né, da Batista Wesleyana, acho que é assim que se fala, e então foi para ela que eu corri, ela que foi minha mentora espiritual. Então é a quem eu recorro quando a coisa tá muito assim, mas eu tenho meu pastor maior, mas às vezes na terra a gente precisa de alguém que una, né, a oração conosco, e é por isso que é importante ser igreja. E eu espero, em nome de Jesus, que em breve aí eu venha falar para vocês, olha gente, estou na igreja tal, congregando, servindo com excelência, né? Porque eu não quero ir lá para ser servida não, gente, eu não quero ser esquenta-banco não, eu gosto de servir a igreja. Na minha primeira igreja, onde foi meu primeiro amor, minha maior alegria era limpar a casa do Senhor ali, sabe? Limpar os banheiros, deixar tudo cheiroso. Quando alguém falava assim, nossa, que igreja cheirosa, nossa, tá tão limpinho, porque isso é servir o Senhor, sabe? Abraçar os irmãos na porta e receber, sabe? Tudo, sabe? Ajudar uma mãezinha que o bebezinho tá chorando, ela quer prestar atenção no culto, ficar com o bebezinho no colo. Tudo é servir, gente, tudo, sabe? E o Senhor se alegra. E eu não tenho, para mim, ministério, não importa, sabe? Eu quero estar ali para doar o que a igreja precisar, eu quero estar ali a postos, eu quero amar os meus irmãos, eu quero ouvir os meus irmãos, eu quero ajudar, sabe? Isso para mim é ser igreja, sabe? É fazer uma comida para aquele que está doente, é ir fazer a visita na casa, não sei. Sabe, eu quero servir, meu coração está ansioso por encontrar o meu povo, e eu oro todos os dias, eu falo, Senhor, eu quero amigas que sejam suas amigas, eu quero um povo que seja o seu povo, eu quero caminhar em unidade, mas talvez o Senhor esteja tratando algo ainda, talvez dentro de mim, né, ou o tempo certo de encontrar, né, esse povo, porque o meu desejo hoje é sim estar enquanto igreja, porque eu gostava, né, quando eu tava lá, que eu retornei à igreja, eu gostava da igreja, mas ao mesmo tempo eu sentia algo, tipo assim, é temporário, o Senhor tá mudando, eu sabia que tava tendo uma mudança ali dentro de mim, e aconteceu realmente, né, estou aqui nessa outra cidade, estou servindo, meu trabalho já é um grande servir, eu sei o propósito que o Senhor me colocou neste trabalho. E agora o que me falta é só encontrar, né, essa minha igreja templo, né, aqui na terra, onde eu vou poder servir ainda mais, né, levar ainda mais a palavra do Senhor, estar ainda mais próximo, servindo, literalmente servindo, é lavar os pés, né, é isso que o Senhor se alegra. Então é isso, gente, essa foi a minha caminhada, hoje graças a Deus, firme em Cristo, amando esse Deus mais do que tudo, conhecendo quem é esse Deus, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele estar. E eu espero que você também possa caminhar assim com o Senhor todos os dias, conhecendo quem Ele é, né, e sendo igreja, porque ser igreja é isso, é servir,
tá? E um dia, né, nós encontraremos a igreja perfeita lá com Cristo, quando ele separar o joio do trigo. Mas não se escandalize com as coisas deste mundo, sabe? Tenha misericórdia, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu caí talvez para não julgar, porque muitas vezes antes eu falava, esse irmão caiu porque nunca amou a Cristo, é o que mais a gente ouve, gente. E sim, não falem mais isso, porque às vezes aquele irmão amou tanto, eu amei tanto, meu Deus, não foi porque eu não amei, eu caí porque o Satanás é sujo, entendeu? Ele vai fazer de tudo para derrubar aquele que está de pé. Então não julgue esse irmão, tenha misericórdia, ore pela vida dele, perdoe, abrace, sabe? Se não der para caminhar junto porque ele feriu você diretamente, mas clame, bote os seus joelhos no chão e interceda por esse irmão. E até fiquei emocionada, porque é isso, eu nunca deixei de amar o Senhor. E ele me resgatou, né? E tem muitos irmãos, se algum irmão da tua igreja caiu, não fala mais isso. Não fale mais isso, que ele não amou o Senhor, mas apresente o amor do Senhor em oração, em intercessão. Esse é o meu ministério, eu acredito que em boa parte interceder, entrar na dor do outro, amar o outro, sabe? E além das vontades humanas dele, colocar o meu Senhor, porque o meu Senhor resgata, o meu Senhor liberta, sabe? O nosso Senhor Jesus, ele ama acima de tudo. Ele deu a vida dele numa morte muito dolorosa, muito de cruz. E por conta dessa morte de cruz nós podemos ser salvos. Nós não temos nada de bom, mas o amor de Deus nos amou até sendo assim, né? Então ame os seus irmãos, ore por eles, clame pelas vidas, não julgue, não separe, mas dobre os seus joelhos e apresente ao Senhor, porque o Senhor, ele vai lá e resgata, ele envia os seus resgatadores, os seus anjos, para tirar as pessoas, seja do vale mais escuro que elas estiverem, e esse amor me constrange, e essa emoção que eu estou é por esse amor, né? Porque eu sei o tamanho do amor de Cristo. E eu quero todos os dias da minha vida orar e interceder. Até por aquelas pessoas que muitas vezes eu julguei não sendo dignas do amor de Deus. Mas o Senhor ama todas elas como filhos. São os filhos amados do meu Pai. E assim eu seguirei, orando e intercedendo. E um dia, né, encontrarei a igreja perfeita lá no céu. E eu espero estar junto com ela, né, separada ali enquanto trigo, né, e enquanto estiver aqui na terra, que eu continue sendo trigo, ainda que tenha joio no meio. E é isso, gente. Deus abençoe. Finalizei aqui essa série e seguiremos aí com os vídeos. Provavelmente teremos aí vlogs novamente e vamos seguir entre vida e palavra, tá bom? Deus abençoe a sua vida.